aí de vocês possui dívida com o banco? Eu coloco já a palavra dívida para ficar mais fácil, né? Você tem um débito lá com o banco em atraso, certo? Mesmo que seja uma dívida antiga, que não é de agora, já faz tempo que você tem, já tem anos que você tem essa dívida lá. Coloca para mim aí nos comentários por qual banco você possui dívida em atraso, tá? Coloca aí para mim que eu vou trazer para vocês uma situação que acontece bastante e muitos de vocês desconhecem, tá? E o que pode acontecer caso você faça um consignado e pode atrapalhar o seu consignado. Nossa, Aniele, uma dívida que eu tenho em atraso pode atrapalhar o meu consignado? Com certeza pode, tá? Olha só, pessoal, se caso você tiver uma dívida com o banco, tá? Independente do banco, tem os bancos de agência e também tem os bancos consignados, tá? Que são os bancos tradicionais que nós fazemos os empréstimos consignados. Então pode acontecer de você ter algum tipo de débito com algum banco, certo? E o que acontece, pessoal, que um consignado pode atrapalhar, né? Na realidade, a dívida pode atrapalhar o consignado, vamos se dizer assim. Bom, muitos bancos, o que acontece? Quando você vai digitar uma proposta de consignado, muitos bancos não avisam que aquele cliente tem qualquer tipo de débito. O sistema não mostra pra gente, até porque é confidencial, tem o sigilo bancário, certo? Então o banco não pode acusar, olha, seu José tá devendo aqui pro banco. De jeito nenhum, isso não acontece, certo? Mas tem bancos que o que ele faz? Ele deixa você digitar uma proposta de empréstimo consignado. Isso, pessoal, indiferente, tá? Se você estiver fazendo, por exemplo, portabilidade, refinanciamento, contrato novo, cartão, independente do produto, certo? Ele deixa você digitar. E aí o que acontece? Olha só, prestem bastante atenção, porque isso pode acontecer com alguém de vocês aí, tá? Olha só, ele deixa a gente digitar a proposta. Então, ou seja, a proposta ela dá continuidade normalmente. O cliente faz confirmação digital, enfim, chega se for portabilidade, chega saldo devedor, averba a portabilidade no INSS e depois vai para averbar o refinanciamento da portabilidade, caso seja uma operação de portabilidade. E aí, o cliente ele está esperando o quê? O troco. Se for um contrato novo, ele está esperando o dinheiro daquele contrato novo, certo? E o que acontece muitas vezes? O banco simplesmente, o valor que você teria de liberação, ele pega para abater o saldo devedor que você tem com aquele banco, a dívida que você tem com aquele banco. Então, olha o que acontece. Muitas vezes você vai lá, faz a sua proposta, está esperando o troco e não cai nada na sua conta. Por quê? Porque o banco simplesmente ele pegou o valor que seria liberado para você para abater na dívida que você tem junto a ele, certo? Isso, pessoal, sem nenhum tipo de aviso prévio. Nós não ficamos sabendo que o cliente tem qualquer tipo de dívida. Então, qual a minha recomendação? Você, como cliente, tem que saber qual é o banco em que você tem qualquer tipo de problema. Qual é o banco que você tem algum tipo de restrição, certo? E avisar o seu correspondente. Olha, eu não posso fazer nenhum tipo de proposta pelo banco XYZ, porque eu tenho problema com estes bancos, certo? Então, cabe ao cliente
avisar o correspondente. Por quê, pessoal? Nós, como correspondentes, não temos acesso a nenhuma informação do cliente. Se ele tem dívida, se ele tem débito, se ele tem qualquer coisa em atraso com aquele banco, tá? E isso acontece bastante. No dia de hoje mesmo, aconteceu um caso desta forma. Era uma portabilidade e, infelizmente, o cliente tinha débito com o banco. Ele não me avisou, ele não falou nada para mim que tinha esse tipo de débito e, infelizmente, todo o valor que seria liberado de troco da portabilidade que ele estava fazendo comigo, infelizmente o banco pegou, tá? Outros bancos, o que acontece? Outros bancos, eles nem deixam a gente digitar. Quando vai digitar a proposta, ele recusa por política interna. Ele não fala qual é o motivo, ele só recusa a proposta por política interna. Quando acontece isso, menos mal, a gente nem consegue passar a proposta. Mas e quando é o contrário? Como eu acabei de trazer aqui para vocês, né? Que é o caso dos bancos que deixam digitar, mesmo o cliente estando com qualquer tipo de atraso junto a ele, certo? Então, cabe ao cliente informar ao correspondente qual é o banco em que ele tem algum tipo de restrição e que ele não pode fazer. Quando for fazer a confirmação digital, confirme o nome do banco. Vai ter lá, pessoal, na confirmação digital vai constar o nome do banco. Se for um banco que você tem dívida, não faça a confirmação digital, tá certo?